Olha só, o canal Repórter Romário Alves Bacabal está aqui no Salão do Júri da comarca da cidade de Bacabal, onde mais uma vez foi adiado, o júri do Alex do condomínio aqui na cidade de Bacabal. A nossa equipe está aqui nesse exato momento. Nossa equipe foi informada que mais uma vez o júri foi adiado. O Alex do condomínio. Crime esse que ocorreu, meus amigos, no ano de 2012. 2012 teria ocorrido onde a vítima, identificada como Carlos Ronan, foi assassinado a tiros em via pública aqui na cidade de Bacabal, e o júri era para ter ocorrido no ano de 2014, foi adiado, e agora em 2022 mais uma vez esse júri foi adiado, E a nossa equipe de reportagem está aqui para trazer todas as informações a respeito dessa situação de mais uma vez o julgamento do réu, Alex do condomínio. Aqui era para estar sentado, as pessoas que iriam julgar esse júri, a respeito dessa situação, e aqui iria sentar no banco dos réus, testemunhas, a delegado, na época era o delegado Jado, os investigadores que estavam no crime, desse crime de homicídio, nas investigações, onde o Carlos Ronan foi assassinado com disparo de arma de fogo a queima-roupa, próximo ali da COP, onde as imagens mostram aí no seu canal, Repórter Romário Alves Bacabal, e mais uma vez o Alex do condomínio não vai ser julgado. A gente vai aguardar, vamos conversar com a promotora Carla de Jesus, a promotora que está no caso, para ter maiores detalhes, Inclusive os advogados do Alex, do condomínio, estão ali, a gente vai também tentar conversar com eles. O Alex se encontra aqui, nesse momento, está sentado, conversou com seus advogados, e a gente já vai tentar conversar aqui com os advogados dele, a respeito dessa situação, onde mais uma vez não ocorreu o júri aí do Alex, bastante conhecido aqui na cidade de Bacabal, e o seu canal, Repórter Romário Alves Bacabal, trazendo todas essas informações a respeito desse caso, Vamos conversar com a promotora para trazer os detalhes dessa situação, desse júri, Tá aqui os profissionais da justiça trabalhando, dando ali as informações a respeito dessa situação. Estamos aqui ao vivo, vamos conversar aqui agora com a promotora Carla de Jesus, que chegou aqui na cidade de Bacabal, já deu vários procedimentos, de inquéritos policiais no Ministério Público que estavam parados, e a promotora Carla de Jesus, sempre com atenção, com a justiça na promotoria aqui na cidade de Bacabal, e mais uma vez ela veio aqui para o júri, e dessa vez não teve. Doutora, qual o motivo de não ter ocorrido o júri popular do Alex? Certo. Como eu estava aqui explicando para o seu colega jornalista, nós temos que trabalhar com esse processo com bastante cuidado, tendo em vista que foi um caso de muita repercussão. Nós tivemos, foi uma situação em que houve a execução da vítima, do Carlos Ronan, de maneira muito bárbara, e gerou um clamor social muito grande. É um fato antigo, de 10 anos atrás. Na época, infelizmente, o júri não pôde ser realizado, teve um agendamento de sessão plenária, só que na época o réu ele recorreu ao Tribunal de Justiça e conseguiu uma liminar, e aí não houve o júri, ele conseguiu a liminar na véspera do júri, acho que foi em 2014. E agora que a gente está com o processo pronto, ele recorreu em todas as instâncias, foi até o STJ mandou o processo voltar para a gente realizar o júri. Nós chegamos aqui no dia de hoje e nós detectamos a falta de algumas testemunhas que são imprescindíveis para serem ouvidas em plenário. Então, em razão dessa imprescindibilidade, dessa necessidade, desse cuidado que a gente precisa ter com um processo desse, que foi um crime de grande repercussão na cidade, a gente entende por bem requerer ao juiz que redesigne para uma data próxima a realização do novo júri. Deve ser ainda no ano de 2022, viu? A gente vai organizar uma data para ser no ano de 2022 e fazer com as 5 testemunhas que estão arroladas pelo Ministério Público para serem ouvidas. Faltou 2, né? Faltaram 2. Moram aqui, e por razões que nós não sabemos, não compareceram. Então a gente vai localizar essas pessoas e fazer a condução coercitiva delas, para elas virem para o plenário. Querendo ou não, elas vão ter que vir. Ou seja, as pessoas têm que comparecer logo com urgência, porque senão serão conduzidas,
Exatamente. Elas sabem, né? Assim, eu acho que a imprensa deve ter noticiado que esse júri ia ser realizado, então elas devem ter ouvido essa notícia, mas por razões que a gente não sabe quais são, né, não quiseram comparecer. Só que não é uma faculdade, a pessoa, a testemunha, ela não escolhe comparecer, ela tem que comparecer, ela é obrigada. Então, se ela não quer vir, por bem, ela vai vir trazida pela polícia. Então, a gente vai localizar e vai combinar. Vocês querem vir? Queremos. Então, tudo bem, venham, né? E aí a polícia deve conduzir para garantir que elas estarão aqui na data desse júri. Nesse caso, promotor, essas pessoas deverão pagar alguma multa, alguma coisa assim, por não comparecimento a esse júri? Não, por enquanto não. Por enquanto não. A gente aguarda a condução coercitiva delas. Se não for possível de realizar a condução coercitiva delas, porque morreram, ou porque mudaram de cidade, ou por qualquer outra razão, a gente vai fazer o júri sem elas. Mas assim, é uma perda de um elemento probatório importante. Então, por isso a gente não deve abrir mão e descartar essa possibilidade de trazê-las. Nesse caso, o crime foi em 2012, estamos em 2022. Muitas pessoas já estão comentando aqui na live, inclusive vai ter muitos comentários, essa justiça é falha, essa justiça demora. A senhora, como promotora de justiça, quais as informações que a senhora deixa no jargão popular do povão a respeito o porquê de toda essa demora toda? Gente, a legislação do Brasil, ela é feita pelo legislador que a gente escolhe. A justiça cumpre aquilo que está estabelecido na lei, né? Por que esse júri demorou tanto? Porque no Brasil nós temos muitas instâncias de recurso. Esse processo é um exemplo. Demorou-se 10 anos para finalizar todos os recursos. O acusado, no direito dele, né, ele tem o direito de recorrer, de se defender, ele usou todas as instâncias de recurso, ele foi até o Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, isso atrasa. É responsabilidade do Judiciário, do Ministério Público, da própria defesa? Não. É responsabilidade da construção legislativa que nós temos no Brasil. O Brasil tem muitos recursos. Então, assim, o acusado, ele tem essa possibilidade de manejar os recursos do jeito que ele quiser. Então, o processo atrasa, não por responsabilidade do Judiciário, ou por responsabilidade do Ministério Público, ou mesmo responsabilidade da defesa. Ele atrasa porque as pessoas, os acusados, usam do direito e da faculdade delas de recorrer. E foi o que aconteceu. Então, assim, até o ano passado, foi julgado o último recurso no Superior Tribunal de Justiça e agora não tem mais recurso. Agora o processo está pronto para júri. Não pode acontecer no dia de hoje, porque não é interessante para a acusação vir a plenário sem as testemunhas. A acusação tem que vir com as testemunhas que prestaram depoimentos na polícia, que prestaram depoimento no fórum, para que elas venham aqui contar para o Conselho de Sentença, que, diga-se de passagem, é formado por 7 cidadãos da cidade de Bacabal. O seu Alexandro vai ser julgado por 7 cidadãos da cidade de Bacabal. Então, esses 7 cidadãos que estarão aqui, que precisarão ouvir todas as testemunhas que foram ouvidas nesse processo. A nossa obrigação é trazer aqui para o plenário todo o arcabouço probatório que a gente tem para o processo. A obrigação é essa. E é o que nós estamos tentando fazer, para dar a esse Conselho de Sentença, a esse corpo de jurados que vai julgar o processo, a condição plena de julgar com certeza e fazer a justiça que nós esperamos que essas pessoas façam. Porque são os representantes da população de Bacabal. Serão 7 pessoas que serão sorteadas e estarão sentadas aqui nesse Conselho de Sentença para julgar esse processo. O que nós queremos? Que elas tenham todo o material de prova pertinente a esse processo e que elas tenham a possibilidade de julgar com esse material. É isso. Aqui não não tem a ver com a necessidade de que a gente não quer fazer o júri, não, muito pelo contrário. O júri já era para ter sido feito há muito tempo. Não foi feito porque a justiça brasileira é ruim, não foi feito porque a legislação brasileira é ruim. A legislação brasileira que tem uma gama de recursos enorme e que atrasa a realização dos processos. Então, hoje nós estamos com o processo relativamente pronto, só precisando que as testemunhas compareçam. É isso. E é o que a gente deve conseguir para ainda esse ano.
Por isso que é o importante muito bem as pessoas escolher aquelas pessoas que realmente têm a confiança, né? Porque o título é a arma do cidadão futuramente. Certeza, não tenha dúvida, né? Então, assim, se a gente tem uma justiça penal que é frágil, se a gente tem uma justiça penal que abre muitas brechas para a defesa, se a gente tem uma justiça penal que disponibiliza aí uma série de recursos e de possibilidades que facilitam a vida do criminoso, essa responsabilidade não é da justiça, essa responsabilidade é do legislativo que legisla e que produz esse tipo de lei. Então, quando a população ficar revoltada com uma situação dessa, é um processo de 2012, que só em 2022 vai ser julgado. Sim, ele vai ser julgado em 2022 porque o réu utilizou de todos os recursos possíveis e prováveis no direito dele de usar, porque eles estão previstos na legislação. Então, quem não ficou contente com isso, que pense em quem vai votar para senador e para deputado, porque são eles que formulam essa legislação. Eles que aprovam a legislação penal, eles que definem a quantidade de recurso, eles que manejam o que a gente chama de política criminal no Brasil. Então, a responsabilidade aqui, gente, não é nossa, não. E inclusive, eu tiro até a responsabilidade da defesa, porque a defesa tem que usar a arma que a legislação dá a ela. Então, assim, tem 10 recursos para usar? Usa os 10 recursos. Se isso vai atrasar o processo em 10 anos, a responsabilidade não é do Judiciário nem do Ministério Público. A responsabilidade é de quem estabeleceu essa lista enorme de recursos. Obrigado, promotora Carla de Jesus. Disse tudo, né, aos nossos espectadores a respeito dessa situação. Vamos conversar aqui agora com o advogado de defesa do Alex, né? O que o senhor tem a falar a respeito aí dessa situação do seu cliente? O meu cliente, ele compareceu a todos os atos do processo, responde o processo em liberdade e hoje foi marcada a sessão do Tribunal do Júri e está presente. Por conta de uma situação de ausência de testemunha, o Ministério Público requereu o adiamento do julgamento e a defesa concordou, até porque a defesa ela prima pelo esclarecimento da verdade. E por conta disso a gente concordou com o adiamento do julgamento e o próximo júri que for marcado estaremos presentes para fazer a defesa do seu Alex. Já tem alguma data definitiva? É esse ano, é o próximo ano, é a semana que entra? Segundo o doutor Marcelo, esse júri será feito ainda esse ano, mas no segundo semestre. No caso, até dezembro? Até dezembro será realizado o júri. Em relação ao crime, o que seu cliente chegou a falar a Vossa Excelência? O meu cliente, assim que aconteceu o fato, ele prestou depoimento na delegacia. Ele prestou 2 depoimentos na delegacia e prestou um depoimento perante o juiz aqui na comarca. E o depoimento dele, todos os 3 depoimentos, nenhum momento destoa um do outro. Ou seja, ele vem segurando sempre um formato de tese de acordo com os acontecimentos e com os fatos que se passaram naquele dia que aconteceu o evento criminoso. Em relação à circunstância do fato que teria ocorrido, o que teria motivado ele ter matado o Carlos Ronan? Ele chegou a falar? Isso aí, a defesa se reserva ao direito de sustentar a motivação e apresentar sua tese no plenário do Tribunal do Júri. Mesmo com aquelas câmaras, o senhor acredita que o seu cliente é inocente, tudo sendo registrado naquele crime que ocorreu? O Código Penal, ele que regula os crimes, ele também declina as condições em que esse crime é isento de pena. E o meu cliente, ele praticou não um crime, mas um fato. E esse fato, ele é amparado pela nossa legislação penal. E isso será amplamente e claramente explicitado, esclarecido e provado no plenário do Tribunal do Júri a ação que ele praticou naquele dia. Teve alguma discussão verbal antes do crime? Houve sim, houve empurrão, né? E houve gestos que tornou a ação do meu cliente legítima. Mas esse empurrão seria dentro do carro ou outro local? Fora do carro, antes do local do acontecimento. Foi por isso que ele seguiu o carro? Não foi por isso. E ele não seguiu ele. Pelo contrário, houve um encontro fortuito em um outro local. E por conta desse encontro é que o desfecho aconteceu. Então, sou, na sua opinião, e vai em defesa popular que seu cliente é inocente nessa situação e será absolvido? Foi um ato justificado pela legislação. Foi um ato amparado pela legislação. E isso será, como eu disse, amplamente provado, discutido, de que o ato que ele praticou está de acordo com a lei e amparado pela lei.
Quantas testemunhas seu cliente tem? 5 testemunhas. E quantas pessoas aí lhe ajudando aí nesse júri? Nós temos o doutor Matheus Diogo, que é um colega que tem sempre me acompanhado no tribunal do júri, e nós temos o doutor Delmi, que também vai se fazer presente, esteve presente e vai estar presente na banca da defesa. Está em busca aí ser absolvido do seu cliente, né? Em busca da verdade, em busca da justiça e em busca de dar uma satisfação para a sociedade de Bacabal. Há quanto tempo o senhor participa de júri? Nós temos 34 anos de exercício de advocacia e com esse júri nós estamos completando 496 júris. Desses 400, o senhor já conseguiu quantos? Com a situação, eu não vou dizer que consegui. Eu fui um instrumento da justiça e através da defesa a gente conseguiu provar as circunstâncias, os fatos e mostrar a verdade para que a justiça fosse feita. Então a verdade vai prevalecer nesse plenário aqui em Bacabal? Não tenho nenhuma dúvida. A verdade será esclarecida e prevalecerá e a sociedade de Bacabal entenderá o que de fato aconteceu naquele dia, porque ela terá uma satisfação e uma resposta. Queria que o senhor tenha falado já para os 7 jurados que deverão comparecer aqui. Como é que vai ser esse clima desse júri tão aguardado por parte da sociedade bacabalense, doutor? O clima vai ser de esclarecimento da verdade. O Conselho tem a garantia da defesa de que irá se portar de forma urbana, cortês e em busca de esclarecer a verdade para que eles tenham todos os elementos de prova para que façam um bom julgamento justo e, acima de tudo, façam justiça. Ok, obrigado aí, doutor. Boa sorte aí para você e seu cliente e toda a sua turma. E tá aqui, meus amigos. Mais uma vez, né, a novela do Alex, né, do júri popular foi adiado. Dessa vez não cabe recurso, né? Foi por conta dos 2 jurados que não compareceram. E o clima é esse aqui, né? Num salão do júri aqui na cidade de Bacabal. Clima já bastante aqui, tudo calmo. Aqui onde vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal. E vamos desejar, né, boa sorte aí para ambas partes, onde vocês acompanharam, registrando tudo isso pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Os familiares do Carlos Ronan estão aguardando ansiosamente por esse caso, né? Esse crime que ocorreu aqui em nossa cidade de Bacabal, e todos estão aguardando o final, desfecho de mais um júri popular que deve parar a cidade de Bacabal a respeito da situação de um crime que foi tudo filmado, registrado e colocado no inquérito policial. A culpa não é do promotor, a culpa não é da promotora, a culpa não é do juiz, e sim de vocês, eleitores, que votam, né, dos representantes do povo, né? E cabe recurso, o Alex recorreu e dessa vez, né, de 2012, agora para 2022, deve sair. No segundo semestre, o canal Repórter Romário Alves Bacabal estará aqui trazendo todas as informações na palma da sua mão.